nosso aniversário, o personagem principal é Jesus, né? E nesse sentido também, hoje o personagem principal é o nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de continuar com os irmãos lendo o livro de Amós. E de certa forma, o texto de hoje fala exatamente sobre essa questão de tentarmos encontrar o Senhor. De tentarmos encontrar Deus a partir daquilo que nós podemos fazer ou temos condição de fazer. E o livro de Amós vem nos trazer a memória, vem nos trazer a exortação de que isso é impossível, de que isso não é possível. E ele nos traz aquilo que nós devemos fazer de forma simples, deixando para trás a complexidade da nossa busca espiritual de Deus e da nossa busca de um Deus que é muito maior do que nós. Eu quero ler com os irmãos o verso 14 de Amós, capítulo 5. Amós 5, verso 14. Diz assim a palavra de Deus para nós. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Pai, por esta noite. E te peço que o teu Santo Espírito nos conduza agora, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. O contexto aqui é um contexto que se assemelha muito à nossa forma de louvor e de culto no Brasil hoje. E isso nos traz novamente a ideia da igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Nós vivemos num mundo de trânsito eclesiástico, né? Num mundo de muito desigrejado, de mundo onde nós tentamos encontrar o melhor lugar para encontrar e viver a Deus. E aqui nesse texto ele traz dois imperativos dizendo o que nós devemos buscar nessa loucura que é o mundo religioso brasileiro, ou mesmo no mundo de uma forma geral. O primeiro imperativo a gente viu lá no domingo passado, onde no verso 6 ele diz, buscai o Senhor e vivei, onde Deus é sinônimo de vida, onde Deus é o contrário da destruição que o próprio Deus nos coloca. E aqui tem uma ideia, uma conclusão que a gente chega que é assustadora. Eu não coloquei isso para vocês no domingo passado, porque a gente iria trabalhar, de certa forma, isso neste domingo. Quando ele diz, buscai o Senhor e vivei, ele está dizendo exatamente sobre salvação, que não buscar o Senhor, não encontrar o Senhor, é o contrário e é morrer. E quando a gente olha para todo o contexto de Amós, nós percebemos que quem providencia, quem executa e quem vai ser o juiz deste mundo é o próprio Deus. Então, quando a gente diz, Jesus Cristo veio nos salvar, Jesus Cristo nos salvou, eu sempre faço uma pergunta, ou já fizeram essa pergunta também para mim, me salvar de quê? Ou me salvar do quê? E é assustador quando a gente chega à conclusão que Jesus veio nos salvar do próprio Deus. O juízo, a condenação, a destruição, ela vem da mão de Deus. Nós tentamos achar inimigos, o diabo, o mundo, a carne, mas de forma natural, quem é o inimigo do homem é o próprio Deus. Por uma questão muito simples. Deus é Deus e nós somos criaturas. Deus é criador, nós somos criaturas. Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é puro e nós somos impuros. E nessa combinação, alguém vai ter que prevalecer. É uma antítese. Nós somos contrários de Deus. Nós somos o contrário de Deus. Ou a impureza vence, ou a pureza vence. Não é uma luta entre Deus e o diabo, porque o diabo também é criatura. Não é uma luta contra o bem e o mal.
É uma determinação que está desde o início do livro de Amós a mostrar isso para a gente, que Deus vai acabar com o mal dessa terra, que Deus vai acabar com a impureza dessa terra. E nessa categoria de mal e impureza se encaixa toda a humanidade. E é sobre essa salvação, ou essa possível salvação, que nós vamos tratar hoje, porque nós entendemos que o mundo está quebrado, sim, que o mundo está errado, sim, mas nós temos a eternidade no nosso coração para dizer, eu não quero isso. Eu não quero o mal. Eu não quero a impureza. Eu não quero a imoralidade. E essa compreensão Deus coloca no nosso coração para que nós tenhamos a possibilidade de olhar e dizer, tem algo diferente disso. E esse algo diferente disso é o próprio Deus que exige e quer isso na sua vontade, na sua criação e na sua história resolver. Ele escolhe um povo para que esse povo pudesse ser aqueles que são extraordinários, não comuns, aqueles que seriam diferentes, aqueles que seriam santos. Ele escolhe o povo de Israel. Entretanto, esse povo de Israel se volta contra o próprio Deus. E aqui nós temos no segundo imperativo exatamente isso, no verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E é interessante que aqui no lugar de buscai ao Senhor para que vivais, nós temos buscai o bem e não o mal. Porque ele diz que buscar ao Senhor está ligado exatamente com um conjunto de obras, com um conjunto de práticas, com um conjunto de postura que nós chamamos de bem. Ele diz, busque o bem e não o mal. Porque nós sabemos diferenciar sim o que é certo e errado desde bebezinho. Desde pequenininho. O Serginho deve estar passando isso com o Samuel. Eu passei isso com as minhas duas meninas. Eles sabem quando fazem coisa errada. Às vezes eu não preciso explicar nada. Ele sabe que ele está fazendo errado. Ele bate e esconde a mão. Ele faz birra e depois sabe que ele pode controlar os pais com isso. Ou ele tem condição de fazer. E nós conseguimos perceber que realmente o comum desse mundo é o mal. E o que Deus nos chama e chama a este povo é que nós sejamos extraordinários, que nós sejamos incomuns, que é fazer o bem. É o contrário do que o mundo faz normalmente. Só que quando você se coloca na posição de ser contrário ao mundo, o mundo se volta contra você. E é por isso que ele termina o texto dizendo, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. E a gente vai entender como esse Deus dos exércitos estará conosco. Mas antes disso, eu queria ver com vocês, exatamente como o texto apresenta, essa busca incessante de cada um de nós de sair da mira de Deus. De sair do julgamento de Deus. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero buscar a Deus. E aí nós oramos e cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Queremos o dia do Senhor, queremos que venha o julgamento de Deus, queremos o juízo de Deus. Alguns usam uma outra linguagem, queremos avivamento, queremos reavivamento, queremos ver a igreja de Deus se apresentando e Deus no nosso meio. Isso para nós muitas vezes é buscar o bem. E o texto vem dizer, não é isso. Não é isso que eu estou pedindo. Mas espera aí, pastor. Nós estamos pedindo a volta de Deus. Nós estamos pedindo a presença de Deus. O próprio Deus diz, Emanuel, Deus conosco, Deus no nosso meio. Não é isso que nós teremos que pedir? Não é isso que nós queremos e devemos buscar? Ir à igreja? Guardar o domingo? Alguns guardar o sábado? Fazer o trabalho de ação social, promoção social, cuidando de quem precisa, dando cesta básica para quem tem fome, não é isso? Não buscar a volta do Senhor, querer que Deus esteja do nosso lado? Bom, se você ler o verso 18 comigo, ele vai dizer o seguinte para nós, olha só. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E a gente canta, né, bem forte. Ó Alfa, Ômega. Lembra desse cântico?
Cristo, Filho, ó vem, ó vem. E aí vem o livro de Amós e diz: ai de vocês que ficam pedindo a volta do Senhor. Ai de vocês que estão cantando esse cântico. Ai de vocês que estão pedindo avivamento. É dia de trevas. Não é dia de luz. Porque o Senhor vem para destruir todo o mal. E vocês estão em qual time? Vocês estão no time dos puros ou dos impuros? Se você faz uma avaliação da sua vida, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de se colocar no time dos puros. E provavelmente, se você se coloca no time dos puros, você está sendo hipócrita com um monte de coisa na sua vida. Tem muitos vícios, erros e pecados que você esconde a 7 chaves. Eu vi um meme esses dias, o cara mandou dentro do celular dele, para o concerto, um bilhetinho para o cara que estava consertando o celular. E no bilhetinho estava: diz que esse celular não tem conserto, porque tem um monte de coisa que minha esposa não pode descobrir. Estava lá o bilhetinho dentro do celular. É assim que nós somos. Temos muita coisa escondida. E aí a gente fica desejando o dia do Senhor. A gente esqueceu quem é o nosso Deus. Nós esquecemos que o nosso Deus é puro e perfeito, que Ele não admite imperfeição, ao ponto do próprio Moisés não poder enxergar Ele de frente, porque se ele olhasse de frente, ele seria aniquilado no mesmo instante. Nós entendemos que existe um Deus puro, perfeito, criador de todas as coisas, a essência da existência, e Ele é puro em si, e Ele é pessoal, moral, e nós estamos distante da vontade e do desejo dEle. Ele diz: por que vocês estão pedindo isso? É igual a questão do avivamento. As pessoas pedem avivamento, mas quando a gente levanta os avivamentos que aconteceram na história, geralmente eles estão ligados a catástrofes morais dentro de um país. Reforma protestante, o povo estava morrendo de fome na Alemanha. As pessoas não tinham o que comer e eram explorados por poderosos. Ali Deus trouxe avivamento, ou seja, um país com fome, sem nenhuma qualidade de vida. Revolução Americana, a mesma coisa. Na Nigéria, está tendo avivamento. E a igreja cresce a cada cristão que é morto a tiro pelas forças do país. Eu posso falar da China, que é uma das igrejas que mais cresce no mundo, tem que ser uma igreja subterrânea. A igreja está crescendo muito lá, mas é uma igreja perseguida. E quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. E quando a gente pede avivamento, o que a gente está pedindo para a gente? Perseguição. Porque é assim que a igreja cresce. Dizia um patriarca lá no início da igreja que o sangue dos mártires é semente para o crescimento da igreja. E não é diferente da nossa época. Então a gente pede avivamento, pede ao dia do Senhor. Por que a gente está pedindo isso? Isso é dia de trevas, não é de luz. Olha o que diz o verso 19. É tão inteligente o que vocês estão fazendo, que é como se fosse um homem que fugisse de diante do leão e se encontrasse com o urso. Você escapou do leão, ufa, escapei do leão, aí você está diante do urso, o urso vai e te arrebenta, que é mais forte que o leão. Você está numa situação difícil, você quer que Deus volte? Beleza, só que quando Deus voltar é como o urso que vai te destroçar. Ou, o segundo exemplo, é como se você entrando em casa dizendo: agora eu estou seguro. Cheguei em casa, estou tranquilo. Aí você coloca a mão na parede e é mordido por uma cobra. No lugar que você deveria estar seguro, você foi destruído. Esse é o exemplo que Amós dá, não é eu, pastor Rafael, que estou dando esse exemplo, é o livro de Amós. Nós pedimos o dia do Senhor acreditando que isso vai melhorar a nossa vida. Nós pedimos o dia do Senhor acreditando que o mal vai ser destruído. Só que a gente esquece que nós fazemos parte do mal desse mundo. Que destruir o mal desse mundo significa destruir a cada um de nós. Acabar com o mal do mundo significa acabar comigo e com você. Nós somos o mal desse mundo. O verso 20 encerra a ideia dizendo para a gente: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Por que vocês estão pedindo isso? Por que vocês estão cantando Maranata? Vem, Senhor Jesus. Esse primeiro imperativo que fala que nós temos que buscar o bem e não o mal, nos coloca exatamente na condição de
Homens e mulheres que não encontram a Deus exatamente porque nós somos maus. E não vamos encontrar a Deus, seja agora, seja na sua volta. Não há saída. Pastor, mas não é assim. Se eu for na igreja, se eu louvar a Deus, se eu entregar toda a minha vida e dedicar a minha vida ao Senhor, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me atender. E geralmente é isso que as igrejas colocam, exatamente na sua individualidade. Você tem condição de encontrar a Deus se você for um menino bom. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que cumpre a lei. Alguns ao ponto de serem legalistas, de pegar os 613 mandamentos da Torá e cumprirem esses mandamentos. Não comer certos tipos de comida, guardar certos dias, respeitar certas questões de costumes de roupa. Se eu cumprir a lei, eu consigo. Se eu sentir a Deus, significa que Deus agora me vê como bom. Então eu estou salvo. Se eu cumprir certinho o que Deus mandou, Ele vai me ouvir. Não é assim que geralmente as pessoas pregam? Não é assim que geralmente as pessoas falam? Deus vai te atender se você fizer do jeito certo, se você entregar verdadeiramente a sua vida, se você sentir Deus nesse momento. E a gente inclusive cria um ambiente para que você sinta Deus. Você vai estar salvo. É isso que a gente chama de sinergismo, né? Para a salvação, onde nós buscamos a Deus e Deus nos ouve, Deus nos salva, porque nós somos bonzinhos. Vamos ver o que o texto diz disso? Olha o verso 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Eu estou aborrecido das festas, das reuniões que vocês fazem, cumprindo a minha lei. Vocês dizem que estão cumprindo a minha lei, mas a preocupação é com vocês mesmos. Vocês não estão buscando ao Senhor e muito menos ao bem. Vocês estão procurando salvar a sua própria pele. As suas festas e os seus cultos, eu não tenho prazer nenhum. Aquela igreja cheia, né? 500, 600, 5.000 pessoas. Aí o pastor está tão feliz com a igreja cheia dele, ele diz, Deus está tendo prazer aqui hoje. Deus está feliz com essa igreja hoje. Aí se pergunta, qual é o motivo? Porque nós estamos impactando a cidade. Que nós estamos fazendo um barulho enorme e esse barulho alcança o céu. Esse louvor é um louvor que agrada a Deus. Aí vem Amós e diz, eu desprezo essas festas, eu desprezo essas assembleias, esses cultos. Eu não tenho prazer nenhum nisso. Ah, pastor, mas se a gente ensaiar bem a equipe de louvor, se a música ficar legal, Diego, vai estar tão bonito, o worship vai ser tão legal, o louvor vai ser tão legal que vai arrepiar todo mundo. E aí Deus vai estar presente, o arrepio é Deus presente, é que Deus apareceu para a gente. Vamos ver se é isso mesmo? Olha o verso 22. E ainda que me ofereçais o holocausto e as vossas ofertas de manjares, não me agradaria, desculpa, eu pulei o 22, eu vou para o 23, que eu falei do louvor. Vai para o 23, eu volto para o 22. Perdão. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O que vocês estão tocando dói no ouvido. E pode ser a melhor música do mundo, mas não agrada a mim, porque vocês são impuros. Vocês não têm condições de estar na minha presença. O que eu quero de vocês é o bem, não são os cultos. O que eu quero de vocês é a justiça, não são as músicas. Não, pastor, então o que falta para a gente é cumprir os sacramentos. O batismo, no caso presbiteriano, nós nos entregando em sacrifício a Deus, para que Deus nos dê ressurreição, e assim vivemos na presença de Deus. Ou a Santa Ceia, que nós fizemos de forma adequada aqui nesta noite. Se fizermos a ceia de forma adequada, os sacramentos de forma adequada, Deus vai nos ouvir. Se a gente for para o catolicismo, você aumenta esse número de sacramentos e centraliza isso na ideia do culto. Na Igreja Católica é o sacramento que te dá condição de alcançar a Deus. Então são sacrifícios que te dão condição de alcançar a Deus. Então pegando essa ideia, a gente vai para o 22, que diz
E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Por mais que vocês me entreguem o melhor de vocês, não me agradarei de vocês, porque vocês são maus. De forma muito clara, vocês são meus inimigos. A história de Deus e o que Ele fará com este mundo é consertar este mundo. E para consertar este mundo, Ele vai acabar com todo o mal. E para acabar com todo o mal, Ele precisa acabar com a gente. Amós é pesado porque ele traz a nossa compreensão de que Deus está fazendo é basicamente resolvendo o problema do pecado do mundo. E o problema do pecado do mundo, ele existe porque nós existimos. Verso 25, ele diz para nós: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó Israel. Por que eu agora ouviria os seus cultos e assembleias solenes, as suas organizações de igreja? Por que isso é tão importante? Por que isso é mais importante do que aqueles manjares, sacrifícios e ofertas que foram oferecidas há 40 anos, os 40 anos no deserto? Uma coisa muito simples, né? A gente estabelece algumas coisas como funcionais no culto, e eu vou usar o nosso exemplo. A forma como o pastor veste, o estilo de música que é tocado, o lugar de cada coisa do culto. Como é que a gente fazia em 1885, onde era proibido fazer culto público? Aqueles irmãos adoravam menos a Deus do que nós hoje? Naquela época que só podia se reunir nas casas sem um instrumento musical e sem uma fachada de igreja. E às vezes 5, 6 pessoas dentro de uma casa com luz de lampião. Eu me lembro bem dos cultos que meu pai me levava no Fusquinha, lá em Pontalina, lá na fazenda onde tinha luz de lampião. Eu lembro do cheiro da querosene queimando no lampião. Aqueles irmãos que estão ali louvam menos a Deus? Por que nós entendemos que nós temos categorias e possibilidades de alcançar a Deus com aquilo que fazemos? Antes de tudo isso, o que Deus espera da gente? O verso 24 vai falar isso para nós. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que eu espero de vocês é juízo e justiça. Tem uma diferença dessas duas palavras. Vocês conseguem perceber a diferença delas? O que é juízo e o que é justiça? Juízo é a aplicação da justiça, buscando o reparo, o pagamento da dívida. Ou seja, há uma coisa a ser reparada, há uma coisa errada, há uma coisa quebrada, e o juízo vem para que isso seja consertado, que isso seja pago, seja com vingança, né, o pagamento disso, na moeda adequada. E a justiça é o estado que vem depois do juízo. Se o juízo foi estabelecido, nós conseguimos alcançar a justiça. Mas para que possamos alcançar a justiça, o ribeiro perene, precisamos do juízo acontecendo. Mas pastor, você acabou de dizer que o juízo de Deus é a solução do mal do mundo. E quando Deus vier, Ele vai acabar com todo o mal. O juízo significa então a nossa destruição. Como é que a gente vai viver a justiça depois disso? Como é que a gente vive a justiça depois do juízo? Volta comigo lá no verso 15. Ele vai dizer o seguinte: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Estabeleça na porta o juízo, e talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha compaixão de vocês. Tem uma historinha muito legal que a gente chama Pechá ou Páscoa. Vocês conhecem a historinha da Páscoa? Lá no Egito, quando o povo de Deus era escravo, e Deus vai mandar o anjo da morte para matar todos os primogênitos e fazer o juízo,
E aí Deus diz, para que o povo não pereça, para que o povo de Israel não pereça no meio do Egito, matem um cordeiro inocente, de 1 ano de idade, sem mancha nenhuma. Pegue o sangue desse cordeiro e faça o quê? Passe na porta. Passe na porta o juízo. Passe na porta o sacrifício. Passe na porta o conserto do mal, para que vocês não sofram o meu juízo. Eles matam cordeiros, eles derramam sangue, eles passam sangue na porta, e naquela noite o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos, com exceção de quem? Daqueles que tinham na porta o juízo, daqueles que tinham na porta o sangue de Cristo. Pedir a volta do Senhor, pedir avivamento sem o juízo, ir no culto, buscar a Deus, tocar música, sem o estabelecimento do juízo, é loucura. Onde o juízo é estabelecido, meus irmãos? Na morte do Cordeiro. Quando Jesus Cristo morre no nosso lugar, nós comemos a carne e o seu sangue. E a carne e o seu sangue é derramado. O juízo de Deus é estabelecido de forma definitiva em Cristo Jesus. E na sua morte, o juízo é estabelecido. E aí a gente tem condição de viver a justiça. Como ribeiro perene. Não adianta você vir ao culto e não cantar em nome de Cristo. Não adianta você orar a Deus e não for uma oração em nome de Cristo. Não adianta você pedir o dia do Senhor sem amar a Cristo, porque Ele será vingador nesse dia e não salvador. Deus virá com toda a sua ira e destruirá todo o mal, mas aqueles que tiverem o juízo na sua porta, aqueles que estabeleceram o juízo a partir do entendimento da cruz de Cristo e da morte do Cordeiro, esses terão a compaixão de Deus e não sofrerão o juízo do Senhor. É isso que nós ouvimos com muita dificuldade e chamamos de evangelho. E eu queria ler com os irmãos algo que nós estudamos na quinta-feira, exatamente isso, que está lá em João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, verso 53, capítulo 6, verso 53. Olha o que Jesus vai dizer. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, porque o bem, a salvação, a justiça de Deus se encontra no Filho dele, em Jesus. E somente comendo essa carne, com o sacrifício do Cordeiro, com o juízo estabelecido em nós, nós não sofreremos a justiça de Deus, ou o juízo de Deus. O juízo acontece nele, e é através dele que nós temos vida. Buscai o Senhor, buscai o bem e não o mal. O que significa isso? Onde eu encontro o Senhor? Em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buscai o bem e não o mal. Quem é o bem? Bom só há um. Não é cumprindo a lei que eu vou ser bom. É ouvindo a voz do meu Senhor e Salvador. Se eu não comer da sua carne e beber do seu sangue, se não entender o sacrifício de Cristo no meu lugar, se eu não me colocar de joelho diante do primogênito dos santos, eu não serei salvo. O verso 54 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não passará por juízo. Aí sim faz sentido chamar Maranata, vem Senhor Jesus. Eu costumo dizer que Apocalipse é assustador. E a gente já estudou Apocalipse aqui diversas vezes. Os irmãos sempre pedem para a gente fazer de novo. Chega gente nova na igreja, a gente sempre faz de novo. Apocalipse, gente, para quem não tem Cristo, é assustador. E para quem tem Cristo, é maravilhoso. É loucura pedir a volta do Senhor, se você entender que a sua salvação está na igreja, nas músicas, nas festas, nas assembleias solenes, no arrepio que você sente na presença de Deus. É loucura.
Mas se você entende que a sua salvação está em Cristo Jesus, o último dia é o que eu mais desejo. O verso 55 diz: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu serei um com ele, e sendo um com ele, o juízo foi estabelecido. E, portanto, eu posso viver a justiça. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Buscai o Senhor e vivei. Afastai-se do mal, encontre o bem, coloque na tua porta o juízo. Assim como o Pai, 58, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Não é a lei, não é aquilo que foi estabelecido no deserto, pelo contrário, é aquilo que foi estabelecido em mim, em Cristo. Contudo, eles morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Qual é a reação dos discípulos quando ele fala isso? Não dos 12 propriamente dito, mas de todos os outros. Eles abandonam a Cristo. Porque tirou da mão deles qualquer possibilidade de alcançar a Deus. E realmente não há possibilidade de alcançar a Deus se não for em Cristo Jesus. Se você não entender a morte de Cristo como suficiente, essencial, fundamental na sua vida, você não entendeu o juízo de Deus e, portanto, você não alcança a justiça de Deus. Nós cantamos 2 cânticos muito legais aqui que fala: foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E a gente cantou redenção, que fala exatamente que essa redenção nos traz vida a partir do sangue derramado de Deus. E é isso que a Amós está trazendo para a gente. Não quero holocausto, não quero sacramentos, eu não quero cultos, eu não quero organizações eclesiásticas, eu não quero as boas obras de vocês. Eu quero que vocês escutem a mensagem que eu tenho para vocês, o logos que eu tenho para vocês. Que Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio ao mundo, se esvaziou, morreu na cruz, para que você não passasse pelo juízo, e sim Ele, para que a carne dele fosse comida e não a sua carne. E para que Deus deixasse de ser o seu inimigo, para ser o seu Pai. Porque você tomou o lugar de Cristo. Porque agora você está no lugar de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é a igreja que te aponta para o céu. A verdadeira igreja não é a igreja que vai te ajudar a viver melhor. A verdadeira igreja não é a igreja que vai te dar a moralidade para que Deus se agrade de você. A verdadeira igreja é a igreja que te aponta para a cruz. Porque quem faz o trabalho é a cruz de Cristo e não você. Se entregue de verdade. Eu sempre digo, para de buscar a Deus, porque Deus já te encontrou. Se entregue a Ele. Não se desespere com a religiosidade, pelo contrário, se sirva dela. A coisa mais interessante da ceia, e é isso que o texto está dizendo para a gente aqui hoje, a gente vem aqui para adorar a Deus e para servir a Deus. E quem que é servido? Somos nós. É Ele que dá a carne e o sangue para a gente. Somos nós que saímos daqui satisfeitos, e não Ele. Porque Ele se satisfaz em nos servir. É totalmente o contrário do que a religião tradicional traz. E eu gostaria que nessa noite você se livrasse de toda tentativa de encontrar a Deus. Não busque o dia da vinda. Não busque os cultos. Busque a Cristo. Eu falo para o pessoal do louvor, vamos fazer o melhor? Sim. Mas não para que a gente possa tocar o céu, mas porque o céu já nos tocou. Eu vou fazer a melhor pregação, não para que vocês possam se conectar com Deus. Muita gente às vezes fala, pastor, você tem que ser mais conectivo com as pessoas.
De novo, não sou eu que vou levar vocês a encontrarem Deus, é o Espírito Santo. Podemos fazer aqui um monte de coisa para que você se sinta melhor. Mas aqueles que comeram no deserto, morreram. E o pão que hoje vocês estão recebendo é o pão do céu. Quem comer desse pão não morrerá. Isso é assustador, mas é libertador. E é essa liberdade que Amós nos dá. A possibilidade de você viver a igreja verdadeira. Louve a Deus sem medo do inferno. Se entregue a Cristo sem medo do inferno, porque isso já foi colocado em Cristo. Abrace o seu irmão sem medo de ser julgado. Cuide um do outro sem medo de Deus, porque Deus é o seu Pai. E a gente pode dizer que Ele é o nosso Pai. A gente pode orar para Ele, a gente pode conversar com Ele, a gente pode abraçar a Ele. Você não está longe de Deus. Ele está hoje aqui do seu lado. Não em juízo, porque isso Ele já cumpriu na cruz, mas em compaixão. Em compaixão. Quem comer este pão viverá eternamente. Feche os seus olhos, que você possa colocar na sua vida, na sua porta, o juízo de Deus, e que a justiça corra na sua vida como um ribeiro perene.